Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia, com Padre Aldive. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Bom dia, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, dia 20 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino, e quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Disse Jesus: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do meio desse menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhes perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum outro modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, a fé e a humildade nos levam ao conhecimento de Deus, e quem conhece verdadeiramente a Deus é capaz de realizar grandes ações em prol da vida. E o Evangelho de hoje vai nos dizer isso. Jesus está chegando com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, de um encontro com Deus, isto é, estavam no monte. Como já tivemos a oportunidade de refletir, o monte na Bíblia é lugar da oração, encontro com Deus, e lugar onde Jesus se transfigurou diante desses mesmos discípulos e revelou sua face divina. E ao chegarem à planície, se deparam com uma multidão de necessitados, e a multidão rodeava os demais discípulos porque via neles esta esperança, ou seja, a solução para os seus problemas e necessidades. Porém, eles pouco puderam fazer. Isso provocou desentendimento, discussão entre eles, os discípulos e os mestres da lei, e Jesus chega bem nesse momento. Tão logo é avistado e a multidão o cerca, e Jesus quer saber o motivo da discussão e é informado que os discípulos não conseguem fazer nada por eles, ou seja, expulsar o mal que o atinge. O que falta para essa ação libertadora se concretize? Aqui nós encontramos os temas citados no início dessa reflexão: fé, vida de oração, humildade e sabedoria. Para uma realidade seja transformada, é preciso acreditar na possibilidade de transformação. Se não tivermos fé e não agirmos com a sabedoria e humildade, dificilmente conseguiremos algo. Isso estava ocorrendo naquele momento. A fé do homem, cujo filho estava doente, tinha um espírito mudo que o possuía. Não era suficiente para solucionar a situação. Por isso os discípulos, por sua vez, estavam inseguros pelo fato de que naquele momento Jesus não estar com eles. Além disso, haviam doutores da lei, com arrogância de sua sabedoria humana, que os
intimidavam ainda mais. Com todos esses elementos, tornava-se praticamente impossível fazer algo libertador. Mas a chegada de Jesus traz essa segurança, fé e sabedoria. Esses elementos são extremamente favoráveis e com eles os problemas que antes pareciam sem solução agora são resolvidos mediante ações enérgicas dotadas de fé. E Jesus dá ordens, toma o menino pela mão e o levanta, e essas atitudes que os discípulos deveriam ter tido, mas faltou-lhes coragem. Enfrentar o problema e agir com fé e segurança desenvoltura, é fundamental para solucionar os problemas. Mas eles, assim como o pai do menino enfermo, ainda estavam titubeando na fé. E Jesus lhes ensina como devem se aportar a partir diante do agir, diante das situações de opressão, como esta que atingia aquele menino, a sua família e todos daquela multidão. A pergunta posterior dos discípulos: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? E a resposta de Jesus: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Mostra muito bem essa falta de fé e de sabedoria dos discípulos. Há situações que só podem ser resolvidas por pessoas que levam a vida de oração encarnada na sua realidade, na sua vida diária. E Jesus vinha em um momento de oração com 3 de seus discípulos e os demais não tinham abastecido devidamente a sua espiritualidade, ou seja, a sua fé, e por essa razão tiveram dificuldades para expulsar aquele espírito mudo. O que esses textos têm a nos dizer hoje, amados filhos, é que é preciso estar atento e cuidar da vida de oração, da nossa espiritualidade. Pelo afã de querer mudar o mundo e pelos inúmeros compromissos diários, podemos deixar enfraquecer nossa vida de oração, a nossa espiritualidade, e aí as coisas se tornam mais difíceis de serem resolvidas. Por isso, é importante saber cuidar deste lado da missão da oração, para que a prática diária seja de fato muito fecunda. E nisto consiste parte da sabedoria que nós vamos também perceber na primeira leitura de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.